Queridos, é um congresso de missões e obviamente que me cabe nesta noite motivá-los com uma mensagem estimulativa sobre missões. E para isso eu quero ler um texto muito conhecido, simples, mas eu gosto de pregar o que está no meu coração. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 16. O capítulo 16 do São Lucas é conhecido demais a mensagem. São dois versículos, o versículo 27 e o 28. O texto diz: diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Queridos, aqui há um texto que retrata de uma forma contundente, de um contexto tão simples, a veracidade e o contexto missionário aonde ele estará apoiado. Quando nós analisamos o contexto, vejam que Jesus usa os dois extremos de um ser humano. Pois ele está tratando de um assunto que leva ao ápice do luxo e o ápice da miséria. E se nós analisarmos o contexto como um todo, vejam que desde o capítulo 15, Jesus começa a falar sobre relacionamentos entre seres humanos. Jesus está falando do cuidado, da busca de sentimentos. Pois os irmãos observam que desde o capítulo 15, ele vem falando acerca da dracma perdida, ele vai falar do filho pródigo, ele vai falar da ovelha perdida, tudo voltado para um único objetivo: o relacionamento, o cuidado, a busca daquilo que se foi, daquilo que se perdeu. Então, quando Cristo ele é insultado por alguns fariseus que zomba dos seus ensinos, da sua postura, tendo em vista que a sua mensagem, por mais linda, poderosa que fosse, na maioria das vezes alcançava os perdidos. Raramente os ricos, mesmo quando impactados, resistiam, com raras exceções. Então os irmãos observam que no texto, então Jesus vai trazer uma narrativa acerca de algo que é comum acontecer desde os seus dias, independente da época do ser humano. Em primeiro lugar, ele vai usar o homem rico. Veja que o problema aqui, eu quero salientar, não é a riqueza que ele tinha, mas Jesus vai explicar o relacionamento, o cuidado missionário. Então ele diz que havia um homem rico, e este homem rico gozava dos seus privilégios. Os irmãos observam que o texto vai falar de púrpura. O texto vai falar de algo nobre,
porque a púrpura está relacionado à nobreza, à realeza. Era um homem que não era qualquer um. Por baixo das vestes tinha linhos, púrpura por cima, linho por baixo. O linho está ligado à mais alta, o mais alto fino do tecido, o mais caro, o mais suave, que só quem usava estava no ápice. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, o contexto do ser humano. Se você chegar em algum lugar com uma camisa simples, sem marca, te olha de um jeito. Mas se você chega com um jacarezinho, você pode até não ter, mas o jacaré com aquela boquinha aberta, todo mundo olha diferente. Então a Bíblia diz que este homem estava no topo. Além dele ser rico, além dele desfrutar do melhor que ele tinha, ele sabia gastar, ele sabia viver. Veja que Jesus não está condenando a sua conduta de vida. Ele estava errado? Não, o dinheiro era dele, a vida era dele. Abundantemente. Todos os dias, ele saía, gastava, investia, desfrutava, era dele. Mas Jesus usa para mostrar o relacionamento em torno da sua mensagem. Então veja que em contrapartida, Jesus agora está apresentando o ápice que um ser humano pode chegar. Este senhor aqui está representando o ápice da nobreza, o ápice da riqueza, o desfrutar e o galgar que um ser humano pode adquirir. Pelo outro lado, parece, não é um contraste? Ele vai no mais baixo nível da miséria. E o interessante é que ele não dá nome ao rico, mas ele dá nome ao miserável. Talvez, pela cultura, poderia, na sua colocação, agredir, porque é muito mais fácil você agredir o miserável do que o importante. Porque a reação do miserável não é igual à do importante. O importante vem para cima, o miserável, o mais que ele faz é chorar. Então Jesus disse que, no contrário, havia um homem miserável chamado Lázaro. E aonde era a ênfase? É que enquanto aquele rico gozava dos melhores vestes, das melhores vestes, aquele homem gozava dos melhores restaurantes, das melhores churrascarias, das melhores festas da sua cidade, o mendigo, que pela lei já era desprezado, pela família já era desprezado, pela religião já era maldição, mendigava. E pasmem, mendigavam na porta do rico. A sua situação era tão miserável que a Bíblia diz, no relato, na narrativa de Jesus, que por uma insuficiência do organismo, a defesa do seu corpo não resistia, e a pele apodrecia, o pus aparecia, e o pus atraía os cães, e a Bíblia diz que os cães lambiam as suas feridas. Então imagina o que Jesus estava falando acerca de missões.
Jesus estava tentando trazer à mente dos seus ouvintes o relacionamento entre o ser humano e o outro. Quanta diversidade, quanta distância. Todos os dias aquele rico acordava de manhã, passava na porta, o mendigo estava lá. O cachorro estava lambendo ele. O rico tinha saído de um café maravilhoso. O rico tinha saído de manhã de um café excepcional. E quando abria o portão que saía, o mendigo em lágrimas, entre os cães gritava: será que não caiu nada debaixo da mesa que o senhor possa me dar? Será que não sobrou nada daquilo que o senhor não gosta? Ou até ninguém quer mais? Ou seja, será que não sobrou nada para mim? E ele não lhe dava atenção. Se você observar, isso era tão corriqueiro, que a Bíblia mostra que o rico, por mais arrogante que fosse, ou insensível ao sentimento humano, ele sabia o nome do mendigo, porque o mendigo era constante lá. O que Jesus estava querendo dizer? O amor. Não se faz menção sem esse sentimento, gente. Só se faz missão com amor. Se você analisar o que o texto de Pedro quer dizer, veja que quando a gente lê o versículo 9 do capítulo 2, uma geração eleita para cima, para pregar as virtudes. Mas o segredo está no versículo 22. Porque, como os gentios que Pedro escreve, estava sofrendo perseguição do império, e era uma perseguição implacável, porque os de fora, os gentios que ainda não eram convertidos, não conseguiam entender a fé dos convertidos, e questionava: em que consiste a esperança e a fé de vocês? Além disso, os impostos romanos estavam insuportáveis. Então Pedro vai usar o contexto desta nova criatura baseada no amor. Veja que no versículo 22 ele vai dizer, falar de uma mente perfeita, de uma vida perfeita. Ou seja, vocês não conheciam a perfeição, vocês eram imperfeitos, mas vocês foram chamados para viver uma vida perfeita em amor fraternal. Aí ele diz: amai-vos uns aos outros de todo o coração. Veja que é o todo. E o que é que a Bíblia diz? Que o amor suporta tudo. Ei. Olha para quem está ao teu lado e diga: eu vou ter que te aguentar mais. Eu vou ter que te suportar mais. Porque eu não posso falar de missões se eu não amar. Eu não posso falar de missões se eu não relaciono bem. Ele tinha tudo para investir em missões. Não era o dinheiro simplesmente, gente. O homem só queria migalhas. Entenda o que é migalhas. Se a narrativa dissesse que aquele homem queria um empréstimo, que aquele homem queria um alto... Não, ele só queria migalhas para saciar a sua fome. Como é a vida? Então a Bíblia diz que ele vivia regaladamente bem, de nada tinha falta. Eu estava almoçando com um amigo de uma alta, ele é um grande empresário, e
ele fez uma viagem para a África. Então, na hora do almoço, eu estava pregando na sua cidade, e ele sentou na minha frente, e ele começou a dizer da experiência que teve. Porque quando a gente fala na África, a gente sempre vê miséria. Só para abrir um parênteses, eu estava pregando num congresso de missões, e um africano pregou antes de mim, eu vinha depois dele. E eu costumo dizer, pastor, que eu devo ter origem na Angola. Porque pensa num povo que gosta de mim, é um angolano. Quando me vê, me beija, pula, corre, abraça. Então, eu ouvi algo dele que marcou a minha história. Ele disse: o mundo, quando olha para a África, só vê miséria. E não entende porque a gente só vive sorrindo. Aí ele disse: eu vou dizer a vocês por quê. É porque o africano acredita que amanhã vai ser melhor do que hoje. Então aquele empresário, quando visitou a África, que desembarcou na cidade, que me falta a memória, mas uma cidade muito conhecida da África, o irmão chegou com um carro simples e o recebeu, ele e mais 3 missionários. E o irmão ficou responsável, esse irmão, de conduzi-los da casa que eles estavam para a igreja. E um dia se foi. O carro dele, na época, era o top do Brasil. Para a nossa linhagem, era um da linha top. E aquele carrinho da África era um carrinho simples. E ele estava na África, se conformou. Ele disse: Bento, no segundo dia, eu comecei a questioná-lo. E o irmão sempre, com carro sempre. No terceiro dia, Bento, eu descobri que ele é um grande empresário africano. Tem iates, tem navios, é um dos homens mais ricos da África. E quando eu descobri isso, eu não aguentei. No outro dia eu perguntei a ele: irmão, eu soube que o senhor é um dos grandes empresários, eu também sou empresário no Brasil, e abri o diálogo, e o africano disse: sou. Eu tenho umas coisinhas aí. Ele disse: mas como o senhor é um homem tão rico e anda num carro desse? Ele disse que quase desmaiou. O homem disse: o dinheiro que eu tenho para comprar um carro novo, eu invisto em missões. Eu invisto naquele que não tem nada. Eu faço a minha parte. Isso é amor, não é o dinheiro, é o amor, é o cuidado, é o relacionamento. Ame mais. Amemos mais uns aos outros. Eu volto a dizer, essa é a maior mensagem, porque nós fomos tirados das trevas para a luz, e é na luz que o amor tem que prevalecer. A Bíblia diz que, na sequência, aquele rico acorda um dia, e o mendigo não está mais. Saiu de cena. Olha que coisa linda, gente. Não precisava ir muito longe, o mendigo estava na porta. Não precisava ir para a África, não precisava ir para a Europa, não precisava ir para a América. Ele estava na porta. Ele estava no beco, na esquina. Ele estava na rua que tu mora. Ele estava pertinho da tua casa. Ele estava lá. Aqui é que está o problema. Muitas vezes ele está no semáforo. Muitas vezes ele está debaixo de um pé de pau, daquela avenida Fernando Lima, do Gaucho Monteiro, da Getúlio Vargas. Muitas vezes ele está lá e a gente passa e não olha.
Chegou um dia que o rico acordou, toma café de manhã, vai sair. O lugar não tem mais cão, não tem mais mendigo. A morte o levou. Saiu de cena. Ele sai ao meio-dia, sai à noite e não tem mais mendigo. Interessantemente, a Bíblia diz que a morte vem e leva o rico também. Aí daqui para frente, como diz o Isaías, o coco é seco. A morte leva ele também. O interessante é que a Bíblia diz que o desfavorecido, o miserável, por alguma intervenção da nossa crença, ele ouviu a palavra ou aceitou. Porque a salvação não é pela miséria, nem pela luxúria, mas é pela palavra. Então, se ele foi para o lugar de seio de Abraão, ele ouviu, ele aceitou, ele se converteu. É uma história, partindo do pressuposto. E o homem com tanto dinheiro, veja que o problema da narrativa não é o dinheiro nem a riqueza. Eu estou abordando o que o texto diz, relacionamento. Tudo que ele tinha ficou para trás. Mas o seu mal, a sua condenação, não foi ele gastar o que tinha do jeito que queria, foi não valorizar o próximo. Foi perder a oportunidade de fazer o que podia enquanto respirava. Então a Bíblia diz que sem amor no coração, com dinheiro de sobra, mas sem amor, vivendo debaixo das melhores vestes, mas sem compaixão. Então, gente, você pode ser pastor, você pode ser obreiro, pode cantar bonito, pode pregar bonito, pode, é bom, é bonito, mas às vezes é melhor ser aquele crentinho da porta, mas cheio de amor e de compaixão. Porque tem muita gente que quando sobe endurece o pescoço e acha que é melhor do que o outro, quer desprezar. Ei, o segredo é no amor, é na compaixão, é no relacionamento. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, e quando eu digo pessoas, estou relacionando grandes e pequenos, no contexto que a gente vive, diz: Bento, eu não te entendo, por quê? Tu chegasse onde chegasse, e tu não muda, continua falando com o rico e com o pobre. Porque o segredo é esse, gente. Não é pregar, não é ser importante, o segredo é amar. O segredo é amar, o segredo é se relacionar bem. O segredo é eu estar aqui e saber que qualquer um de vocês pode olhar para mim e apertar a minha mão e dizer: Pastor Bento, me dá um abraço, me beijar, tirar. Você sabe que pode. Isso é o que me deixa feliz. Isso é o que me deixa feliz. Eu posso falar em missões. Ele vai e não vai para um lugar bom. A Bíblia diz que ele vai para um lugar de tormento, inferno, propriamente dito. A ficha caiu. Isso é uma das maiores mensagens quando se fala de missões, como eu acho para mim. Porque ela me ensina e me desperta do amanhã.
Veja que quando ele está no lugar do tormento, sem festa, sem púrpura, sem linho, a Bíblia diz que ele olha para cima, em outras versões, para distante. E quando ele olha para distante ou para cima, ele veja que ele sabia que podia ter feito alguma coisa, porque ele conhecia o rapaz. E para piorar, ele era crente. Ele conhecia a lei. Ele era judeu. Porque ele grita: pai Abraão. E não um judeu, se não fosse judeu não diria isso. Se não conhecesse a lei não diria isso. Pai Abraão, manda que Lázaro. Uma gota d'água, gente. Pelo menos molha a ponta do dedo na água. Ou seja, molhou, botou o dedo, tirou, uma gota vai cair. Uma gota só já é suficiente na minha língua. Olha para quem está ao outro lado e diga: vigia, missionário. O meu dedinho vai estar lá. Ama enquanto pode, faz enquanto pode. Resgata vidas enquanto pode, ajuda enquanto pode. Ah, pastor, mas eu não, isso aqui não está falando de valor, está falando de relacionamento, de cuidado. Isso aqui não está dizendo eu vou dar o meu. Não, isso aqui está dizendo comer uma colher, caiu um caroço de feijão, é migalha, tem alguém que está precisando dele. Olha que coisa linda o texto mostra. Não sei se foi o meu pastor que eu vi falando isso. Veja que no outro lado, o miserável mendigo, que não viveu bem, ralou, mas não teve sucesso, mas pelo poder da conversão, quero acreditar, ele é salvo. Ele está descansando. E a Bíblia não apresenta nenhuma memória dele. Porque pelo texto se dá a entender que aqueles que são salvos, toda a sua memória no céu são boas. Porque tornou-se incorruptível. Então as memórias que vão te fazer sofrer aqui, lá no céu, elas já ficam aqui, lá não entra não. Só vão as memórias boas, partindo do pressuposto do texto. Mas no outro lado, as memórias vêm de forma de tortura. Tudo de ruim vem para a memória dele. Pede que Lázaro molhe a ponta do dedo, pelo menos uma gota d'água pingue na minha língua, que eu não estou aguentando mais. Foi tarde demais. Oh, meu filho, como eu queria te ajudar, mas não pode, porque os que estão aqui mesmo querendo não podem ir até aí, e os que estão aí não podem vir para cá, porque há um grande abismo. Aí ele vai suplicar. Veja que a Bíblia diz, ele suplica. Ele não só pede, ele suplica, ele implora. Pai Abraão, vou conjecturar, deixa eu te fazer um pedido, deixa eu te suplicar, deixa eu te implorar. Pois não, filho, pede para Lázaro voltar lá. Pede para Lázaro ir lá e pregar para os meus irmãos. Veja que a memória vai. A memória está, ele lembra de tudo lá no céu, ele lembra de tudo no tormento, ele lembra que tem pai, ele lembra que tem irmão, ele lembra do que ele fez, tudo que torturava ele estava na memória, mas Lázaro não, só dormia. Manda que ele vá e
pregue para os meus irmãos que eu não quero que eles venham para aqui. Esse lugar não presta, é de tormento, é de terrível. Eu tenho pai, eu tenho irmã, eu tenho família. Manda que Lázaro vá pregar. Era tarde demais. Diga, pregue comigo. Diga para quem está ao seu lado: faz enquanto pode, antes que seja tarde demais. Não pode, filho. Eles têm a lei, tem Moisés, é a lei. Eles não ouvem. Muito menos se for alguém daqui para lá, eles não vão ouvir. Então eu talvez nesta noite esteja pregando para alguém importante aqui, ou não importante, não importa. Mas eu estou pregando enquanto eu estou vivo. Essa igreja está fazendo um congresso de missão enquanto ainda tem esperança. Talvez você chegou aqui nesta noite, está desviado, está afastado. Talvez você é um apreciador do evangelho, mas ainda não decidiu. Ei, abre os olhos, abre os ouvidos. Aqui tem um povo que te ama, está pregando amor, está pregando amor, está pregando amor. Aqui tem uma geração que não é essas coisas não, porque foi tirada das trevas para a luz, mas foi tirada para anunciar essas grandezas do que ele fez, do que ele faz e vai fazer. E não é ameaça, é amor. Foi tarde demais. Ele quis fazer missão quando não tinha mais jeito. Ele agora queria doar tudo o que tinha. Ele agora queria doar a púrpura, o linho, a riqueza, para salvar pelo menos um irmão. E Abraão diz: tem mais jeito não. Se eles quiserem se converter, é pela palavra. Ei, missionário, nós não fomos chamados para ser geração eleita, para ser famosos, para ser melhor que a outra. O maior exemplo de Cristo foi o amor. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Então olha, missionário, para esse missionário que está ao teu lado, diga: a partir de hoje eu vou fazer mais, eu vou fazer melhor, porque o amor vai ser prioridade. Não descarte ninguém, não descarte ninguém. Então Pedro estava fechando a mensagem da primeira carta, dizendo: vocês querem dar resposta àqueles que questionam vocês, só tem um meio, sem palavras vocês vão responder a eles. Mas como? Amando um ao outro e amando ao seu próximo. A melhor resposta, Neemias, é o amor. A melhor resposta para quem ataca a igreja, para quem ataca o missionário, a resposta não é verbal, a resposta é o amor. Era o que Pedro estava dizendo: viva uma vida perfeita, regalada, mas com base no amor, um amor perfeito, um amor de um para o outro, de todo o coração, porque vocês foram gerados como uma nova geração, tirado das trevas para a luz, para anunciar a mensagem de amor. Então nesta noite eu quero perguntar onde tem uma alma para Jesus. Nesta noite eu quero saber onde tem uma vida para Jesus. Talvez você afastou,
Talvez você veja só para ouvir, mas a narrativa bíblica é correta. Saíram de cena. Para Lázaro descanso, para o rico a tormento. E só tem um meio de se escapar dele: Jesus. A mensagem de amor. Jesus, a mensagem de amor. Cadê a primeira pessoa? É um trabalho missionário. E como missão, me cabe fortalecer esses missionários a amar mais e a pregar para você que chegou aqui em dúvida, que ainda dá tempo. Levanta e vem. Eu não sou de insistir, mas nesta noite eu estou sentindo de insistir. Levanta e vem. Deus não desiste de você. Força, venha. Não deixa passar o tempo nem a hora. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Pensa e decide. Ele quis fazer missões. Ele estava arrependido, mas foi tarde demais. Ainda dá tempo. Cadê você? Eu quero devolver o microfone para quem de direito, mas ainda dá tempo. Venha. Venha. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Venha, filha, venha, filho. Ainda dá tempo, conserta. Eu não estou pedindo para você deixar apuro para ir o linho, não. Venha, filha, vem. Eu não estou pedindo para você deixar apuro para ir o linho, não. Venha, filha, vem. A segunda vida, onde você está? Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Pode ser você, pode estar pertinho de você. Cadê a segunda vida? Cadê você? Venha. O poder do Evangelho, a mensagem que é esses missionários que nós pregamos, é a mensagem de vida que liberta. Ela que te tira das trevas, põe na luz, ela que te tira da escravidão e te dá liberdade. Aquele homem perdeu porque quis.